Rapaz, eu não sei nem como é que falou tanta gente boa ao mesmo tempo agora. Eu vou falar do quê? E agora? Como ficam os vendedores da minha equipe? Experiência de campo versus experiência digital. É isso que a gente vai conversar. E, de novo, eu vou trazer um time de muitos feras. O primeiro deles, eu vou chamar aqui para a tela Diógenes Lima, diretor comercial e marketing da Novital. Oi, Diógenes! Você está bem, meu amigo? Graças a Deus, tudo bem. Prazer estar aqui. Parabéns pela condução das coisas aí. Opa, obrigado, Diógenes. Prazer te ver de novo, cara. É muito bom. Cara, a gente fala prazer te ver de novo porque a gente se cruzava aqui nos corredores da universidade, né, Diógenes? E hoje a gente está aí num offline total. Tem o quê? Tem uns 2 anos que a gente não se abraça, né, não, Diógenes? 2 não, acho que 1 ano e meio, eu acho. 1 ano e meio. Dezembro de 2019. Para mim vale 5 anos. 1 ano e meio para mim são 5 anos. Com certeza. Boa! Vou chamar o Cristiano agora. O Cristiano Asbeck. Eu falei teu nome certo, cara, que é conselheiro aqui. Bom dia. Repete Yazbek, seu nome. na verdade. Yazbek. Pô, seja bem-vindo, Cris. Gostei da energia, gostei do bom dia aqui para botar esse evento para cima. Obrigado pelo convite. É um prazer. Show, que bom, Cris, que bom que você curtiu. Paulo França, Head Nacional de E-Commerce da Seconsul, cadê ele? Paula, sou eu. De onde eu tirei Paulo? De onde eu tirei Paulo? É a Paula França, diretora, peraí, Head Nacional de E-Commerce da Seconsul, conselheira do E-Commerce Brasil. Que legal, Paula. Tudo bem, ótimo estar aqui, acho que vai ser um ótimo debate, aí vamos falar sobre um tema super atual, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser muito bom. Eu adoro eles todos, eu aprendo demais com vocês. E, cara, agora eu vou chamar para mediar isso aqui. Para mim, um cara que não é só um amigo, é um ídolo, um ícone, na minha opinião, um ícone. Professor da Live University, e não tem uma vez que eu não tenho contato com ele, que eu efetivamente não aprendo algo, ou da vida, ou da área profissional. Eu vou chamar aqui para o palco Valêncio Garcia. Vem, Valêncio, vem cá, cara. Ele que hoje é Chief Sales Officer da iOpera. Cara, um abraço em você, cara. Você tá no mudo. Bota que você tá no mudo, Valêncio. A frase mais dita da história da humanidade. Obrigado, Galvão. Obrigado pela recepção. Obrigado. Você é super carinhoso. Saudades dos nossos trabalhos juntos aí, Não tá? é, cara? Saudade dos nossos trabalhos e das nossas conversas à beira do Rio Negro, não é isso, não? É verdade, cara. Lá em Monte Belo, né? Belo Monte, lá no Belo meio da Monte. floresta. Que loucura aquilo, né, Valêncio? Olha para onde a gente já foi trabalhar. Galvão, prazer te ver. Pessoal, bom dia, Diógenes, bom dia, Cris, bom dia, Paula. Bom dia. Um debate caloroso aí. E a bola está com você. Obrigado, Galvão, você é um amor, tá? Pessoal, bom dia novamente a todos vocês. Bom dia. Agradeço a presença de todos vocês, agradeço quem está nos assistindo e gostaria, na partida, né, quem já foi meu aluno, eu brinco muito, que é comprometido com a verdade, nós temos executivos de primeira linha aqui, como o Diógenes, como o Cris, como a Paula, de grandes empresas que estão em cargos diretivos, e a gente gostaria muito de vocês, Diógenes, Cris, Paula, que vocês estivessem comprometidos com a verdade, né? Eu brinquei nos bastidores que, para chegar onde vocês chegaram, onde nós chegamos, a gente usou muito hipoglós, trabalhamos muito duro, não é verdade? E os nossos alunos estão aqui no MBA conosco com esse objetivo, com o objetivo de crescimento, de galgar em cargos de gestão, galgar em cargos de diretoria, presidência, por que não? Né? Afinal de contas, 52% dos presidentes das empresas do mundo vieram do comercial e da área de marketing, porque entregaram resultado. Isso fez com que eles galgassem essa posição. Tudo bem ou não? Então, hoje a gente vai falar de um assunto polêmico. Nós vamos falar do processo, da experiência de campo, né? Do outbound, daquele vendedor de relacionamento, aquele vendedor de cabelinho mais branco, digamos assim, versus essa experiência digital que está transformando o mundo, né? E mediante o cenário que nós passamos, bizarro, de Covid e tudo mais, esse processo talvez tenha acelerado. Então, eu elaborei algumas perguntas aqui que nós faremos. Pessoal que estão nos assistindo, por favor, né, se vocês discordarem, concordarem, pode colocar perguntas lá no Telegram e nós responderemos, tá bom? Então, Diógenes, começando por você, e na sequência o Cris, e na sequência a Paula, 2 minutinhos. Pessoal, como crescer na carreira dentro desse mundo onde a experiência digital de compras e vendas, obviamente, né,
toma cada dia a posição dos vendedores da velha guarda, outbound, com aquela coisa de relacionamento ainda? Bom, a pergunta Diógenes. é difícil, uma pergunta difícil. Mas, assim, eu acho que, de modo geral, o que as pessoas precisam estar preparadas é para saber responder aquilo que vem à sua frente. Sempre. Independente se é digital ou se é analógico, se é uma pessoa que tem mais relacionamento ou menos relacionamento. O que os clientes hoje sabem, o que os compradores e os consumidores hoje sabem, muitas vezes é mais do que você conhece. Porque ele tem uma necessidade, ele vai atrás dessa necessidade, ele pesquisa exaustivamente. Então, ele muitas vezes sabe o que a sua empresa faz, o último movimento que ela teve ontem, antes de ontem, como estão as coisas, as queixas estão lá disponíveis a todos os tipos de informação. Então, cabe ao novo gestor, ao novo gestor de contas, né, seja o profissional de vendas ou o líder desses profissionais de vendas, está muito antenado a tudo que acontece em torno dele. E não só se preocupar, como no passado era, com a concorrência, mas se preocupar com o seu cliente, com o mercado que ele atua. Porque quanto mais ele conhecer, não é ter informação, porque só informação não basta. Nós estávamos aqui assistindo ao último debate, e eu concordo plenamente, né? Informação sem inteligência e sem conhecimento não serve para nada, né? Então a gente precisa entender como essas informações são dadas e são trazidas para que você possa alimentar esse teu formato de venda, seja ele no presencial ou no remoto, de forma a entender a necessidade do cliente e entregar aquilo que ele precisa. Cris, você concorda com isso que o Diógenes está dizendo? O que você acrescenta aí? Porque o Diógenes tá? Eu acrescentaria, acho que muito do que foi dito até no painel anterior, eu achei muito interessante a discussão sobre dados. E acho que foi o próprio Galvão que colocou, né? Não interessa o que você lê nos dados, mas o que os dados querem dizer. Quer dizer, o que você consegue extrair dessa quantidade absurda de informação, de dados que existem por aí. Então, como o que antes você tinha um vendedor tradicional, que batia de porta em porta, ou tinha uma venda talvez mais direcionada, 1 a 1, agora você consegue ter uma venda numa atuação muito mais ampla, mas que você tem que conseguir segmentar e direcionar os seus esforços utilizando esses dados da forma mais adequada possível, né? Então, da mesma forma que você conhece muito do seu consumidor e consegue, e aí você tem que oferecer para ele uma solução que mais vai atender aquela necessidade que ele tem específica, a relação inversa, como vocês colocaram aqui, também é verdade. O consumidor conhece muito do seu produto, da sua empresa, do que você pode oferecer, das pisadas de bola que você deu. Então, quanto mais transparência você der nessa relação de compra e venda, melhor. A questão da reputação sua como vendedor e até do próprio consumidor como comprador. Então, de que forma você melhor usa esses dados que existem em todo esse ecossistema, em toda essa relação, para trazer aquela experiência que vai ser um diferencial. E hoje o consumidor tem, lógico, o elemento de preço, ele ainda é bastante forte, mas a experiência que você dá nesse processo de venda, seja em dar algum benefício na entrega, dar algum benefício na comunicação ou dar algum canal exclusivo, isso vai fazer muita diferença. Isso Paula, e aí, você complementa o que o Cris e o Diógenes disseram? O que você acrescenta nisso? Sim, eu acho que a gente também viveu um momento agora, né, do vendedor, que mesmo ele já tendo um pouco de conhecimento e de informação para levar para o seu cliente, ele teve que deparar com outro mercado, né? Muitas lojas físicas fecharam e se fortaleceram no digital, e ele teve que aprender a vender para o digital, que era muito novo, como é muito novo para todo mundo ainda, né? Então aí a gente junta a necessidade da informação, de entender a empresa que ele está prospectando ou que ele está se relacionando, de entender aquele cliente que compra o produto dele, que momento ele está, se é o mesmo momento no digital de consumo ou se é diferente. Então, eu acho que é um mix de reinvenção, né? Eu acho que o comercial é um departamento que se reinventou muito agora na pandemia, né? Todo mundo se reinventou, mas ele precisou, acho que, aprender aí, trabalhar com outras métricas, outras informações, porque muito do que você estava para o mundo físico, eu não estou falando de grocery, de supermercado, que teve umas questões aí, então, pode vender bebida alcoólica, não pode, fecha, horário de abertura, como que a gente migra esse entendimento comercial?
E o vendedor precisa fazer essa migração junto, né? Ele precisa juntar todas essas informações, esses dados de reputação e oferecer um outro step aí para o cliente dele. Paula, eu vou pegar esse embalo teu, pessoal, e como o Cris mesmo falou, sem dado a gente não tem decisão. Então vamos para dados, pessoal. As 1.000 maiores empresas do Brasil, no qual a Cencosud faz parte, eu não sei se a Navita está no meio das 1.000 maiores, tá, Diógenes? Não está, mas então. Mas o Cencosud está no meio das 1.000 maiores. As 1.000 maiores empresas no Brasil representam 74% do PIB brasileiro. 1.000 empresas, 74% do PIB. Se nós aumentarmos... E essas 1.000 empresas, todas já têm e-commerce, todas entraram. As que não tinham, como, por exemplo, a Unilever, que estava atrasada, de 1 ano e meio para cá, botou no ar o Compra Unilever, Marketplace, ela está se mexendo, criou uma empresa só para isso, a Yubi, né, que é uma startup de dentro da Unilever, só para fazer isso, né, e são empresas super tradicionais, do qual a Cencosud também faz parte, Paula. Para que eu preciso de um vendedor, gente, no método outbound, se agora eu vou ter tudo no método inbound? 74% do PIB. Se a gente for para 3.000 empresas, a gente tem 92% do PIB. E essas empresas estão migrando para o digital. Então eu quero fazer uma provocação para os nossos alunos. Por que eu preciso de um vendedor outbound? Quando eu preciso de um vendedor outbound, e por que a Cencosud não compra tudo pelo site, Paulo? E você deu uma provocada. Né? Ou seja, tem que ser algo consultivo, é isso mesmo ou não, Paula? Eu acho que mudou, né? Eu acho que a gente vai estudar vendas aí comercial, né? A gente lembra, assim, eu lembro, meu avô era representante comercial, então ele ia até as lojas e levava o mostruário e vendia e tirava o pedido. Ele era um relacionamento, consultor, mas ele tinha um outro relacionamento. Eu acho que a gente continua tendo essa mesma dinâmica, mas ela mudou. Né? Eu acho que ela mudou, eu acho que hoje o que você busca num parceiro comercial é muito mais informação, dados. Então, como ele pode te ajudar? Não é só dizer, olha, seu produto está com estoque baixo, posso tirar um pedido? Isso não acrescenta. Não significa mais. Olha, esse produto está com estoque baixo porque você vendeu mais dessa outra categoria. O que está acontecendo? Será que a nossa categoria está perdendo força? Como que a gente pode reverter? Vamos entender aí, será que o concorrente está tomando o meu espaço? E aí, isso não necessariamente precisa ter esse relacionamento físico, né? Que eu digo que foi mudando. Até porque o online nos permite, o que não vou tirar que a parte do físico também não é bom, encontrar, tomar um café, mas nos permite objetivar muito essa relação. Então, eu posso pegar para o Cris e mandar uma análise que eu fiz do que eu acho das vendas para ele me devolver e a gente entender que talvez aquele produto não faça mais sentido nesse momento, mas que ele tenha um outro que faça. Então, eu acho que vai mudando, né? Vai mudando Diógenes, o jogo. Você também, que é do segmento indústrias, bens de consumo, né? Você é um fornecedor, no caso, hipoteticamente, da Cencosud, da Paula, né? Como é que você vê isso? Como é que a Navita ela está interagindo com os teus compradores? Como que é esse teu momento? Que lição que os teus vendedores estão aprendendo, você também, frente a essa operação? Bom, na verdade, assim, a nossa empresa é uma empresa que faz venda de mercados complexos, né? Nós somos venda de serviços, vendemos alimentação para empresas. Então, sim, Cencosud poderia ser um cliente nosso. A diferença, talvez, entre a venda B2B e a B2C é que o B2B você vai precisar estar, no mínimo, com conteúdos de altíssimo nível e qualidade. Principalmente para mostrar para o teu comprador, para aquele que tem interesse da compra, um comparativo e onde você possa ter as diferenciais mais importantes para que aquele momento que ele está vivendo possa fazer necessário a tua contratação ou de outro. Nesse aspecto, eu acho que o outbound ainda é importante. A forma como a gente está chegando no cliente é digital, mas ainda é importante estar lá com ele, porque eu preciso da visita técnica, eu preciso entender o processo, eu preciso olhar as coisas, eu preciso fazer layout, eu preciso entender por que ele não gosta, por exemplo, de um determinado tipo de produto, um determinado tipo de cardápio, que se eu tivesse que fazer tudo isso através de um levantamento de dados, ele demoraria muito tempo e as respostas, como o próprio Galvão falou, talvez elas não dissessem aquilo que eu preciso saber.
Porque uma pergunta traz outra pergunta e outra resposta que vai acrescentando tudo isso. E na venda... Mas, Diógenes, você está perfeito, mas para te provocar, eu queria também que o Cris interagisse em cima de você, vocês podem debater, né? Assim, você está me dizendo assim que o vendedor precisa ser meio consultivo, que é o que a Paula falou, né? Não, só relacionamento não sustenta mais, né? Não. Porque a gente pode... Pessoal, todos nós temos metas, e se nós não atingirmos as metas, relacionamento não serve para nada, concordo? Comprometido com a verdade. Né? Aqui são os executivos. Se não atingirmos meta, não atingirmos resultado, de nada adianta. Relacionamento não serve para nada. Porque eu posso tomar café depois das 6 horas da tarde com um grande amigo meu, mas ele não serve para trabalhar comigo porque não ajuda na entrega dos resultados. Isso é verdade ou não? Então, qual é o papel do vendedor dentro desse cenário? Diógenes, Cris, o que você, como também conselheiro, um cara que tem uma experiência gigantesca, o que você acrescenta no que o Diógenes falou, no que a Paula falou? Não, eu acho que existem diferentes tipos de vendas e para cada diferente no perfil do consumidor você tem uma abordagem diferente. Não existe mais aquela abordagem única que vai servir para tudo que você tem. Então, a gente falou aqui bastante do B2B. Acho que no B2B existem vendas que são mais commodities. Então, quanto mais automatizada, mais digital você fizer, mais fácil e menor o custo nesse processo. Existem vendas mais especializadas que têm que ser mais consultivas, como a gente falou aqui. Mas indo para o segmento B2C, aí onde eu conheço um pouco mais desse mundo, o consumidor está cada vez mais buscando aquela venda que é autoatendida. Que ele não precisa ligar ou ir presencialmente, ou falar com alguém, ou ter que explicar. Quanto mais ele puder utilizar canais de autoatendimento, canais digitais, melhora a percepção dele. Agora, isso também não vale para todo tipo de consumidor. Existe o consumidor, principalmente as novas gerações, porque não querem saber e pegar no telefone e falar com alguém do outro lado. Ele quer ou no WhatsApp, ou mesmo no site, resolver o problema que ele acabou, vai receber em casa. Mas existe aquele consumidor que ele tem a necessidade de falar, de explicar a necessidade dele, de que alguém anotou ali do outro lado. Então, é fundamental essa segmentação da abordagem que você dá. E às vezes, para o mesmo consumidor, diferentes produtos ele vai querer comprar de formas diferentes. Até pouco tempo atrás, eu era responsável por uma empresa que fazia a venda para as operadoras, a venda online para as operadoras de planos e produtos, para as operadoras de telecomunicações. E era interessante ver como diferentes produtos de algo tão parecido, as pessoas tinham hábitos diferentes. Então, para contratar uma linha de celular, que é algo que todo mundo conhece, é quase uma commodity, o cara queria fazer online, resolver o problema num clique e acabou. Ele vai receber o chip, vai buscar o chip numa loja, o problema está resolvido. Agora, quando ele ia falar de uma banda larga ou de um produto de TV por assinatura, existe uma grande necessidade ou demanda dos clientes, tirar dúvida, onde é que eu ponho uma roteadora, eu tenho cobertura, qual que é a velocidade, quais são os canais que vão estar na minha grade. Então, esse tipo de produto, a gente tem que direcionar para um atendimento mais personalizado, consultivo, seja por telefone, às vezes por um chat, ou criar outras modalidades, mas puxar cada vez mais o cliente para esse autoatendimento. Então, é fundamental a segmentação da abordagem que você vai dar para a necessidade ou do perfil de cliente ou do tipo de produto que você está vendendo, onde você vai ter uma venda mais autoassistida, uma venda mais consultiva ou mais individual. Excelente, Cris. Assim, Paula, então, complementando a pergunta do Cris, a pergunta que eu te faço é quando nós vamos usar a experiência de campo de um vendedor e quando nós vamos automatizar e digitalizar todo o processo de vendas, na tua opinião? Eu acho que a experiência de campo, ela sempre vai ser utilizada, né? Porque eu acho que não tem como você abolir isso. Acho que o próprio Cris, o Diógenes estava falando, as empresas, e a gente vê cada vez mais investindo em tecnologia no portal do fornecedor, onde ele coloca aqueles pedidos automáticos, manda as informações, imagem, tudo aquilo do dia a dia, essa rotineira, ela vai ser muito mais automatizada, até para o fluxo melhor, até de pagamento, mas o lançamento de produto, o entendimento do negócio, ele não pode ser automatizado, ele não consegue. Então, acho que o vendedor, ele vai ser seu parceiro, te ajudar a crescer. Aquilo que você falou, meta, né? O vendedor tem meta, o comprador também tem meta, porque se ele comprar e não vender, não faz sentido. Então, vai ter que ser mais uma relação de como vamos juntos construir aqui um negócio
do que os processos. O processo ele vai ser muito automatizado e está sendo, né? Você tem, mas aquele entendimento de vamos fazer uma visita à loja, vamos visitar, né? Visitar campo, vamos entender. Depois você pode automatizar, colocar pedido, emissão de nota, tudo automático. Mas acho que esse conhecimento ele sempre é fundamental, vai continuar sendo. O que você complementa as colocações da Paula? Olha, eu concordo e acho que é isso mesmo. Aquilo tudo que for possível da inteligência artificial fazer, eu sou super favorável a fazer. Mas vai existir sempre essa questão de que nós somos capazes, só nós, seres humanos, somos capazes de identificar o que o outro ser humano quer. E isso não tem jeito. É no contato. Eu não estou dizendo aqui que vai abolir a inteligência artificial ou vai abolir o contato, mas para você descobrir certas coisas, não vai ter jeito. A gente vai ter que estar na mesma sala, porque essa distância, que é quase nenhuma entre nós quatro aqui e todos os que estão nos ouvindo, ela existe. E eu posso muito bem estar aqui numa forma que os meus sentimentos não são absolutamente demonstrados, né? Que é como se eu fosse um ator. Então, quando você está junto, você consegue levantar coisas que talvez essa distância não vai fazer. E aí a experiência de campo vai valer muito. Boa. Porque é aquilo que você falou. As pomadas que a gente teve que passar ao longo da vida, elas te ensinam as quinas que você teve que bater. Então, você vai saber minimamente diferenciar uma coisa da outra. E isso não significa dizer que o mais velho, em termos de idade, tem mais prevalência sobre o mais jovem. Não é isso. Não. É a experiência que ele tem, o conhecimento que ele tem é que vai fazer a diferença. Não, perfeito. Cris, complementando o que o Diógenes falou, né? Quando não digitalizar o processo de vendas, que áreas consultivas sobreviverão? Ou seja, quando manter vendedores com experiências versus digitalizar o processo, na tua opinião? Entendeu a pergunta que eu estou fazendo? Pessoal, olha, né, quando que eu digitalizo um processo de vendas, né, e quando eu mantenho os meus vendedores de campo, ou os dois? Eu quero a opinião de vocês. Acho que o Diógenes tocou num ponto que eu concordo, né? Essa experiência de campo, e aí eu vou chamar a experiência de campo do perfil do vendedor, aquele cara que é vendedor mesmo do sangue. Isso, pô, se é um vendedor que vai estar com a pastinha debaixo do braço, batendo na porta dos clientes, ou um cara que está num canal remoto, ou simplesmente um cara que é gestor de um canal digital, onde ele nem fala com o cliente, esse perfil vendedor no sangue, ele tem que ter esse skill de vendas, né? Que é o que você falou, meta, é correr atrás, alternativas, é o jogo de cintura. Então, isso é inevitável em qualquer que seja o canal, qualquer que seja o processo. Agora, olhando no processo fim a fim de vendas, acho que é importante a gente segmentar o que é a experiência do cliente e o que é a sua cozinha, né? O seu backstage, o que está acontecendo dentro da empresa. Nesse backstage, o que você puder automatizar para aumentar a eficiência, diminuir erro, diminuir custo, melhor. Então, você automatiza, integra, bota ERP, coloca tudo que você puder de gestão de estoque, de ferramentas onde você vai fazer expedição mais automaticamente, de uma forma mais rápida, eficiente, com menor custo. Agora, a experiência do cliente é aquilo que eu tinha comentado antes, né? Quer dizer, segmentar pela necessidade, perfil do seu cliente e pela característica do seu produto, o que você vai conseguir entregar. Mas o quanto mais você conseguir digitalizar e entregar a expectativa e a demanda do seu cliente, na minha visão, melhora. Diógenes, complementa. Quando é que você digitaliza, quando é que você mantém vendedor e para que você mantém vendedor e por que você digitaliza? Bom, no meu segmento tem uma coisa muito importante que é manter contratos, né? Porque nós não somos vendas recorrentes. Eu não vendo... A partir do momento que eu vendo para um cliente, depois há uma outra área que assume. Então, para nós está muito claro que eu tenho que ter hunters e farmers. Isso é uma coisa que... Então, apesar de serem pessoas com perfis diferentes, como o próprio Cris colocou, o farmer é aquele que consegue e tem que ir até o meu cliente para poder sentir essas coisas todas que a gente falou. Porque ele não sente só o cliente, ele sente o cliente, o consumidor, as coisas como estão, se a loja está limpa, né? Se o restaurante está limpo, se a cozinha está em ordem, tudo isso. E ele consegue, através das informações que ele planta e colhe ali, abastecer os hunters para dizer, olha, os nossos clientes estão dizendo que essa é uma tendência. Não seria interessante que nós pudéssemos vender isso para os mais novos, para os prospects e tudo mais? Então, eu vejo assim, os hunters é mais fácil de você efetivamente digitalizá-los, né, de modo geral. Os farmers, eu acho que vai ser muito difícil. Aquele cafezinho pode ser às 18,
mas ele é pago para fazer esse café às 9 da manhã. Então, se ele trouxer o resultado, que é manter os clientes e, ao mesmo tempo, trazer informações para novas vendas, ele está fazendo o papel dele com muita excelência. Mas, Diógenes, em cima do que você falou, eu quero te provocar e gostaria que o Cris também respondesse, né? Você está dizendo, eu sei disso, né? Dos dois perfis, né? Do Hunter que abre o negócio e o farmer que mantém, tá? Uhum. Mas agora, no lugar de eu ter um farmer, né? Que é uma pessoa mais de relacionamento, que ele também precisa ser consultivo, né? Meio óbvio, né? Ele precisa entender o negócio para ajudar teu cliente. Se ele não entender o negócio, não ajuda teu cliente, né? Mas por que não? E eu gostaria que o Cris respondesse junto com você, e claro, com a Paula, né? Por que eu não digitalizo isso também e boto BI aí para que esse próprio cliente meu veja que eu estou colhendo o dado deles e ajudando ele com insights que são digitais, né? Que eu estou digitalizando, eu acabo digitalizando isso, né? E por que mantê-lo? Entende ou não? Eu estou provocando. Ou por que não os dois? Entende? Para que seja cada vez mais consultivo, porque a digitalização é inevitável. É inevitável. Não, sem dúvida. Mas o que é interessante de falar, Valencio, é o seguinte: os meus clientes se queixam, por exemplo, de que a minha supervisora operacional, que é a pessoa que efetivamente é o meu pós-venda e que é o meu farmer, ela tem uma frequência baixa, às vezes, na unidade. Ela vai lá 2 vezes por mês. Ele queria que fosse toda semana. Legal. Então, esse é o comportamento dos meus compradores, que são compradores, mas que entregam o serviço para o RH. O teu cliente RH, você já sabe como é. RH gosta de ver gente. Para ele, o RH não está conseguindo internalizar e nem digitalizar os processos operacionais de RH. Você imagina esses negócios de relacionamento, de qualidade. Eles piram. Se eu disser para eles que a partir de amanhã não vai mais ninguém lá e só vai ser por vídeo ou por digitação, esses caras vão ficar loucos. Então, nesse aspecto, é porque eu acho. Eu, por exemplo, digo, se eu pudesse digitalizar de forma a ter melhores informações e manter o relacionamento e tal, seria o melhor dos mundos. Mas, juntar os dois. Você está dizendo, por que não juntar os dois, né? Cris, você concorda com isso? Ou você acha que é excludente? Não, eu concordo. Acho que é um modelo híbrido, né? É um modelo híbrido, né? Como eu falei, depende do que você quer oferecer e para quem que você quer oferecer, né? Então, é fundamental você ter uma segmentação e nunca ir para uma abordagem de one size fits all, ou uma abordagem única que vai atender a todas as necessidades. O que você puder segmentar, e essa segmentação com base em dados, que é o que a gente falou antes, você enriquecer a tua análise, seja de leads, ou seja da abordagem, do canal que você vai oferecer para determinado tipo de cliente, melhor. O caso do Diógenes, ele colocou, um tipo de venda bem específica, onde esse contato 1 a 1 é necessário, porque é uma venda B2B de poucas, não são poucas contas, né, mas são contas relativamente grandes. Quando eu olhava o meu business que eu tocava da venda de planos, aparelhos das operadoras, a gente processava 3 milhões de pedidos por mês. Então, é um negócio que, lógico, você não vai fazer uma venda consultiva, você não vai fazer uma venda massiva, que o custo seria inviável disso daqui. Então, quanto mais você automatizar, já que é quase uma commodity que você está oferecendo, ou um produto muito simples de você vender, melhora, tanto na experiência do cliente, quanto na tua perspectiva de custos e eficiência. Então, é fundamental essa segmentação do que você está oferecendo e para quem você está oferecendo. Perfeito, Cris. Paula, você, com toda a tua experiência no varejo, que é meio B2C, né? Que é bacana isso. A gente tem B2B, a gente tem um super consultor aqui, que é o Cris, também é conselheiro, você também. Mas eu gostaria que você desse essa visão, porque aí a gente consegue cobrir, basicamente, todos os lados, né? A tua opinião. É importante, mas tem uma questão mais importante. Por mais que a gente digitalize, por mais que a gente tenha BIs maravilhosos que tragam tudo, precisamos da análise, precisamos do ser humano, né? Legal. Então, assim, é aquilo que você falou, para quem está assistindo e fala, mas eu tenho essa veia, eu quero entrar, né? Eu tenho essa veia comercial, eu quero ser um profissional comercial. Acho que o que está acontecendo é mudando um pouco. Ele não vai ser mais aquele comercial de tirar pedido, ele vai ser um comercial mais analítico, porque esse pedido o sistema vai fazer sozinho. Mas alguém precisa olhar e dizer, nossa, caiu a venda nessa região. Porque por mais que todos os indicadores te dão, caiu -2 aqui, cresceu. Quem está olhando? Quem está analisando? Quem está tirando dali alguma proposta de um novo negócio? Né? Quem vai oferecer uma nova oportunidade? Então, vamos precisar desse comercial. Não acho que a gente
uma pergunta que você fez, quem fica, né? Se fica o comercial, o hunter, ou se fica... Acho que os dois têm papel, só que muda um pouco. Então, quem está ali na análise de dados vai ter que analisar e entender cada vez mais o mercado. E ele é extremamente fundamental. Mas, Paula, em cima disso que você comentou, né, e complementando o que o Cris disse, talvez de uma forma mais sutil, para a gente ser bem explícito. Tá. E Diógenes, você também disse isso de uma certa forma, mas eu queria entender, para a gente deixar bem explícito mesmo, né, nosso papel acho que é esse. Você está dizendo, então, assim, o vendedor, ele tem importância mediante a inteligência dele, ou seja, ele é cada vez mais consultivo, ele ajuda nesse processo de digitalização. É isso mesmo ou não? Sim, ele ajuda e ele analisa. Isso, ele ajuda, ele analisa, ele busca outros caminhos, né? Então, você imagina que os profissionais, né, os vendedores nesse momento de pandemia, onde fechou os escritórios, fecharam-se as lojas, eles tiveram que usar a competência que eles tinham, ser humano, né, para poder continuar trabalhando e fazendo negócios. Então, isso mesmo. Né, Diógenes? E até para ficar muito claro dentro dessa linha, eu sou eu até tenho boas discussões, né? Eu tive a oportunidade de sentar dos dois lados da mesa, fui durante anos diretor de vendas e diretor de compras. Para mim, vendas é uma ciência. Não é talento, não é o talento, a coisa do nato, a coisa da simpatia, empatia, tudo isso para mim, a cereja do bolo. Então, hoje, mais do que nunca, sempre foi, mas hoje, mais do que nunca, o vendedor tem que ter ciência, ele tem que saber que vendas é um processo estatístico, de quanto mais visitas ele fizer, ou quanto mais chamados, quanto mais coisas ele atender, maior será o resultado dele, e para isso ele vai precisar disso que a Paula acabou de dizer, da inteligência e do conhecimento que ele teve ao longo dessas jornadas todas, para poder atingir o melhor disso. Talvez, é mais ou menos como eu sempre falo, né? Você pega lá o Federer, ele talvez não consiga ganhar todos os Grand Slam do ano, não vai, mas 2 ou 3 ele ganha. E talvez parado no centro da quadra. É uma questão só de como o próprio Cris também falou, como é que eu jogo contra o outro lado, né? Esse contra aqui é, no caso, o esporte, mas essa é a ideia. Como é que eu me coloco frente aos desafios, né? Acho que o fundamental, falando aí do que precisa do vendedor, né? Ele ter não só essa habilidade de vendas, tudo isso que a gente está falando, mas ter também a resiliência, a flexibilidade para aprender a usar essas ferramentas. Aprender a usar tudo isso que agora está disponível, que antes não tinha. E à medida que ele tem processos, o que eu falei, né, na cozinha, mais automatizados, e que ele vai gastar menos tempo preenchendo formulário, lançando pedido, aquela burocracia que existia até pouco tempo atrás em todo o processo de venda, agora ele pode se dedicar mais à atividade core dele, que é efetivamente vender, efetivamente usar aquela informação e maximizar o volume de vendas que ele vai ter. Então, concordo, é isso aí. Uma pergunta provocativa também, tá, pessoal? Vamos lá. Se é inevitável a digitalização do processo de venda, o que os vendedores podem fazer para se reinventarem e sobreviverem a essa mudança? Quer começar por você, Cris? Vamos lá. Acho que eu vou além do vendedor. Eu diria as empresas tiveram que se reinventar muito e junto com elas, os vendedores saberem utilizar esse novo momento. Quando a gente viu aí, principalmente na pandemia, né, tem 1 ano e meio, a gente viu o e-commerce explodir. Eu tinha algumas modalidades, alguns canais, que eu vi minhas vendas crescerem quase 10 vezes da noite para o dia. É isso mesmo. Tinha processos automatizados, tinha que ter a coisa funcionando bem para que eu pudesse escalar sem ter que botar um exército de gente que ia errar o tempo todo. Então, o negócio tinha que estar muito redondo para que isso pudesse acontecer. Mas mesmo com essa escalada do e-commerce, as empresas não só aumentaram em volume, mas precisaram reinventar o próprio e-commerce. Então, o que até pouco tempo atrás você estava confortável em fazer uma compra online e receber daqui 1 semana, 2 semanas esse produto, hoje em dia isso já não é mais aceitável pelo consumidor. Então, existem modalidades de entrega que você compra online e dali 1 hora, 2 horas, você já tem um negócio da tua casa. Isso você só consegue tendo uma malha logística mais eficiente, estoques descentralizados. Então, se há um varejista, pode, de repente, concentrar o estoque nas próprias lojas e fazer a expedição daquele pedido da onde é mais próximo da casa do cliente. Fazer parcerias, de repente, com o Rappi,
com empresas desse tipo que vão conseguir ter muita eficiência nessa entrega e garantindo um custo mais baixo. E outras modalidades, como, por exemplo, o cara comprou online, então antes, eu quero comprar um celular novo. Você ia de loja em loja atrás do melhor preço e da disponibilidade daquele celular. Agora você consegue fazer isso online, mas você quer realmente ter o produto rápido na tua mão, você pode comprar online e retirar numa loja. Isso está cada vez mais comum. Mas Cris, assim, eu vou te provocar, Cris. Se você tivesse que dar um conselho como você dá como membro do conselho para a equipe executiva da Live, para os alunos, entendeu? O que você diria para ele nessa... Porque, de novo, a pandemia fez com que o processo de digitalização talvez fosse acelerado em 5 anos, né? Algo que ia acontecer no decorrer natural foi acelerado 5 anos, gente. Foi acelerado 5 anos, né? Que pena que o João não está conosco, mas, assim, os compradores ficaram um tempo sem comprar, os vendedores sem conseguir falar, porque ninguém estava nas empresas. Vocês sabem do que nós estamos passando, né? Todo mundo sabe, né? Que conselho você daria para o aluno da Live, ou para qualquer aluno que esteja fazendo um MBA ligado a vendas, a negócios? Que conselho você daria, Cris? Aprender a usar as ferramentas, ter a resiliência e a capacidade de usar essas ferramentas que existem de informação, de dados, junto com todas as técnicas de venda, com todo esse outro ferramental que existem de vendas no mercado. Então, quer dizer, quanto mais você conseguir enriquecer os seus leads, quanto mais você conseguir utilizar essas ferramentas e plataformas digitais para dar um diferencial no seu processo de vendas, mais você vai conseguir vender. Então, não adianta você ser o melhor preço, não adianta você tomar mais cafezinho, como a gente falou aqui, você tem que ter diferenciais que vão te colocar numa posição melhor do que os seus concorrentes. Viu, Cris? Cris, nessa linha que você fala, eu costumo brincar que ele tem que ter um bate-cinto. Mas eu acrescentaria isso, um bate-cinto, né? Mas eu acrescentaria um ponto que eu acho fundamental e que muitas pessoas esquecem de fazer ao longo da vida, que é o networking. Você falou uma coisa importante, Valêncio. Eu não conseguia falar com os meus compradores, com os meus clientes. Por quê? Porque eu tinha o e-mail e o telefone fixo. Por e-mail, é aquela história, ele pode responder ou não. Não adianta eu colocar avisos de que ele leu, deixou de ler, não interessa. É ele que tem interesse de ler, não eu, de saber se ele leu. E eu ligava no telefone fixo, claro, ele não estava lá, porque ele estava em home office. Quando você tem um networking, amigo, você liga para 2, 3 caras e você consegue saber se o camarada está disponível, não está disponível, como ele fez, como ele deixou de fazer, e você é capaz de chegar e pedir assim, Cris, você conhece a Paula da Cencosud? Conheço. Pô, você não quer falar para ela me atender, que eu estou precisando falar com ela. Boa. Cara, fizemos isso pelo menos umas 30 vezes no ano passado. E a gente conseguiu vender mais do que vendemos em 2019, mesmo na pandemia. Puta, legal. Por quê? Porque não foi um call, não foi um cold call, não foi nada, foi relacionamento. Mas, Diógenes, complementando, não é só o relacionamento que segura. Não. Concorda? O relacionamento faz o cara te atender. O relacionamento faz ele atender. É o conteúdo que o Cris falou, claro, né? Você precisa de conteúdo, precisa estudar, precisa entender precisa as dores do cliente, não é isso? Acho que... Paula. Precisa do bate-cinto, conteúdo e bate-cinto. Não tem esse negócio de simpatia, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Boa! Você falou, Valêncio, de conselho, eu estou lembrando aqui, porque tem os dois lados. Eu trabalho com e-commerce há muito tempo e tem muita gente muito jovem, né, nativa digital nessa tecnologia, e aí são 2 conselhos que a gente pode dar. Então, assim, muito do que o Cris falou da equipe de vendas, use a tecnologia a seu favor, pegue tudo que ela consiga te ajudar, e quando você é nativo digital, acho que um conselho que eu dou também para a minha equipe você sabe muito de tecnologia, mas use o seu lado humano, porque acho que é esse contraponto, entendeu? Observe, porque o mundo não vai ser só tecnologia, né? A tecnologia veio para nos ajudar. Eu acho que essa equipe comercial que está nascendo no digital, várias empresas nativas digitais, né, que a gente vê, próprio Nubank, vou dar um exemplo, é uma empresa nativa digital, mas que se não tiver um olhar humano também com as informações, o que isso quer me dizer, como eu chego na pessoa, não adianta. Então, eu acho que para o comercial é isso. Usa a tecnologia a seu favor, mas nunca esqueça que quem fecha negócio, quem compra, quem consome, é o ser humano, não é a tecnologia. Então, a gente tem que ter essas relações,
né? Se é o café, se é o telefone, se é o network, mas somos pessoas que fazemos negócios. Tecnologia vai continuar, vai aumentar muito, ela é exponencial que ela vai nos ajudar. Mas no fim da cadeia ali, quem dá o ok é um ser humano, né? Então a gente o equilíbrio entre as duas coisas. Perfeito. É o equilíbrio, bacana, né? Eu só queria complementar, o Galvão já apareceu, gente. O Galvão sensacional. Então, quero só fechar, Galvão. Posso só fechar? Assim, claro. É rapidinho, para o Diógenes, para a Cris e para a Paula. Assim, eu falo isso quando eu dava aula, né? Pessoal, toda vez que nós vamos num médico, toda vez que a gente procura um profissional, a gente sempre procura um profissional que esteja, digamos, up to date, concordam? Principalmente quando a gente procura um médico, a gente quer sempre o melhor. E aí eu fazia essa pergunta para os meus alunos: por que a área de vendas ficou parada durante tanto tempo pensando somente em relacionamento? Só relacionamento não segura, não é, Diógenes? Precisa de... Não, claro que não. Conhecimento. Não, o relacionamento permite você não ter o cartão vermelho, só isso. Adorei. E aí complementa Diógenes, Cris, Paula, e aí o Galvão vai tirar a nossa voz. Não vou fazer isso, claro que não. Já tirei, pode tirar, tô brincando. Galera, é o seguinte, muito legal estar aqui com vocês. Muito legal. E essa discussão é isso mesmo. Não tem o certo e errado, vai ter que ser híbrido, como o Cris comentou, sobre as coisas que a Paula disse. É isso. Galvão, desculpa. Não tem problema não, Jorge. Olha, eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui algumas palavras que para mim fizeram todo sentido buscando nos monstros que vocês são em relação ao que vocês fazem, né? Primeiro, a palavra ciência apareceu uma dezena de vezes. Nossa, como é bom ouvir as pessoas falando que precisamos de ciência. Uma salva de palmas para a ciência, né? Segundo, aprender e aprender. E quando aprender, desaprender e aprender novamente. Né? Reinventar. Eu acho que se reinventar e aprender. E a última, que eu acho que é sensacional, que eu sempre, quando falo de relacionamento, eu falo assim, ó, o importante não é saber, o importante é ter o telefone de quem sabe. Não é isso? Se a gente usar, porque é inteligência coletiva, porque a ideia é inteligência coletiva, não é? Se a meu cérebro vê de um jeito, o seu cérebro vê de outro, e isso que nos trouxe até aqui, somos humanos, precisamos uns dos outros para que nós possamos enxergar aquilo que não vemos, né? E que nós possamos, inclusive, parafraseando aquela frase que eu falei no bate-papo inicial, no outro bate-papo, mais do que olhar o que os dados dizem, é entender o que eles querem dizer, né? E aí a gente, com a inteligência coletiva, consegue construir isso de maneira excelente. Galvão, já estou com o telefone do Diógenes, da Cris e da Paula, já sei para quem perguntar. Isso aí. Exatamente. Diógenes, muito obrigado, Diógenes. Demais, cara, muito prazer em ver vocês novamente. Cris, cara, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer. O Cris deve ser aqueles executivos que a gente, quando está desesperado, né, entra na sala dele, ele tem esse perfil mais tranquilão, né? Eu adoro gente assim, né, cara? Ele tem um perfil muito tranquilão. Dizem que bocas caladas escondem cérebros muito falantes. É isso a impressão que você me deu, Cris. Você é um cara muito falante internamente. Ó. Obrigado por tudo que você colocou, obrigado pelos teus ensinamentos, viu? Valêncio, obrigado, meu mestre, meu camarada, meu amigo. Vamos fazer muita coisa junto ainda, hein, Valêncio? Pelo amor. Vamos. Eu estou triste e feliz ao mesmo tempo, você sabe por quê? Porque você está indo para os Estados Unidos e a gente gostaria de você mais próximo. Mas eu vou lá te visitar. Isso. A casa é grande, vai caber todo mundo, pode ir à vontade, tá bom? O convite já está estendido para todos aqui. Beleza, Valêncio? Vamos lá. Obrigado, tá gente. Uma boa tarde. Um prazer estar com vocês, tá? E por quê? Obrigado, que eu deixei a Paula aqui? Por que eu deixei a Paula no final? Porque a Paula, na verdade, vai continuar comigo. Vocês, seus feios. Vai embora, seus feios. Eu vou ficar com a Paula aqui. Tchau, Paula. Obrigado. Tudo bem? Tchau, gente. Obrigada. Tchau.